Estamos ao vivo para mais uma live, a de número 4, na nossa semana Conhecendo a Teologia Arminiana. Então sejam todos muito bem-vindos. Como é de praxe, eu quero perguntar para você de onde você é, qual a sua cidade, estado, igreja, se você é calvinista, arminiano, de onde você é, quem você é. Já entrando, falando aí um pouco de você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu estou muito animado com o que a gente já viveu durante esses dias e ainda não acabou, ainda tem mais 2 dias, tem hoje e amanhã, e vai ser muito massa, vai ser muito legal. O tema de hoje é graça resistível, graça preveniente. Esse assunto tão caro para nós arminianos. Eu estou convidando o Vinícius. Muito legal, galera. Maranhão em peso aí. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Estou agora ainda mais feliz porque meu amigo Vinícius Couto entrou. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Lucas. Prazer aí estar com você nessa noite, com o pessoal também que está acompanhando. Não tem como muito melhorar nem o meu fundo, nem melhorar a iluminação. Nessa fase aí da gente de quarentena, né? Eu vim para Minas Gerais, na casa dos meus pais, e aí estou aqui o mais próximo possível do roteador, né? Para a internet ficar bom e a gente ter um melhor. Cara, bem-vindo, prazerzaço ter você aqui. O Rodrigo está comentando aí. Abraço, Rodrigo. Até amanhã, cara. Espero você aqui. Abraço, Rodrigo. Então, para mim é um parceirão, né? Para mim é uma alegria imensa ter você aqui conosco. A gente já teve o Wellington Mariano, o Flávio Santos, o Marlon e agora você. Então, a gente está muito feliz com o que Deus tem feito nas nossas lives também. A gente tem aprendido muita coisa. E muito bom ter mais um pastor, e dessa vez da Igreja do Nazareno. Mas me fala um pouco mais sobre você também, se apresenta aí para o pessoal. Eu já compartilhei um pouco do seu currículo com eles, não coube nos stories, né, porque é muito grande, são muitas obras. Mas fala um pouco de quem é Vinícius, de onde veio, para onde vai. Bom, primeiramente, Lucas, parabéns aí pela iniciativa, né? Eu acho que não só pelo momento, né, digamos assim, do isolamento social, né, que aumentou aí abruptamente, né, a quantidade de pessoas fazendo live, pela iniciativa em si, né, porque a tecnologia hoje nos ajuda, né, a divulgar um pouco mais de conhecimento, de ideias, né, e conhecer às vezes o que outras pessoas também pensam. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu consegui assistir o Wellington Mariano, né, assisti depois, claro, mas quero assistir a dos outros colegas, né. Tenho, inclusive, uma boa amizade com todos eles aí. A maioria eu já conheço pessoalmente, mas quero acompanhar, depois pegar aí a do Marlon, do Flávio, né, que eu não consegui assistir ainda. Amanhã tem a do Rodrigo, né? E é todo mundo parceiro, todo mundo aí gente boa, todo mundo bênção. E agora, você pediu para falar um pouquinho sobre mim. É ruim falar da gente, né? É melhor quando alguém fala da gente. Bom, eu me converti já no finalzinho da minha adolescência, comecei a fase de juventude, me converti numa igreja pentecostal, na Assembleia de Deus. Fiquei lá durante praticamente 1 ano. E esse tempo que eu fiquei, eu só não dei continuidade na época, né? Porque a moça que eu namorava, que hoje é a minha esposa, né? Ela tinha algumas dificuldades em relação aos usos e costumes. E aí ela não se adaptou, não queria ficar, né? E acabei indo para uma outra denominação que tinha uma certa origem assim, batista, que eu sei que você é batista, mas não era uma igreja batista, era uma comunidade independente, cujo pastor tinha vindo dos batistas, né? Então a liturgia, né, a questão, né, doutrinária era muito parecida, né? E fiquei lá bastante tempo. Lá minha esposa se converteu, lá ela também foi batizada, lá a gente se casou. Eu comecei, inclusive, né, o ministério pastoral nessa comunidade independente.
E aí, no meio do caminho, infelizmente, hoje essa igreja não existe mais, ela até fechou algum tempo atrás, né? Não falo isso com alegria, mas com muita tristeza no coração, mas essa igreja acabou se envolvendo com G12, né? E de uma maneira assim muito ruim, e isso trouxe muito prejuízo, né, para determinadas pessoas da cidade. Uma cidade muito pequenininha, né? Inclusive eu estou aqui, que é a cidade dos meus pais, né? Aliás, a cidade onde moram os meus pais, né? Porque eu sou carioca e meu pai é carioca, minha mãe é capixaba. Mas Uhum. a gente veio para cá em 93. Então, até hoje os meus pais moram aqui. E aconteceu, né, que em função de algumas situações que eu não vinha concordando, né, eu resolvi sair pacificamente, né, para não arrumar nenhuma contenda, nenhuma confusão, e voltei para a Assembleia de Deus. E a minha esposa me acompanhou nessa época, né? Foi bênção demais, né? Amo demais os irmãos de lá. Inclusive, deve ter um irmão nos acompanhando aqui Com dessa certeza. comunidade da Assembleia de Deus que você Porque participei, que é o Deus. assembleano tem em todo lugar. Tem, Então, com certeza tem muitos nessa live. do irmão que congregou comigo aqui, né? Que é o Davidson. Ele deve estar participando. Ele falou que ia participar. Né? Legal, legal. E Inclusive, um como, abraço aí para e como ele. surgiu a Igreja do Nazareno na sua vida? Então, aí o que acontece? Eu fiquei uma boa temporada na Assembleia de Deus, como pastor auxiliar, ajudava lá na parte de escola dominical, né? E tinha já, desde quando eu fiz parte dessa comunidade que eu comentei que era independente, eu tinha já uma boa amizade com os nazarenos, né? Numa cidade vizinha aqui. Uma boa amizade. Eu pregava lá, o pastor de lá pregava também na nossa igreja, né? Então, uma amizade muito boa. E quando eu tive aí, então, essa situação, né, de me desligar, ele me convidou, né, para fazer parte e tal. E era uma fase, né? Coincidiu que foi uma fase que eu estava assim, estudando bastante, eu estava já na metade do seminário, né, inclusive flertando muito com o calvinismo na época, né? Na época, o que eu sabia de arminianismo era que o arminianismo era pelagiano, e era mentira, porque isso eu ouvia através das palestras, eu lia através de literatura calvinista, né? E aí, para mim, a depravação total era uma doutrina inegociável, mas, ao mesmo tempo, também, eu não conseguia conceber a ideia, né, da predestinação, né, que era uma linha muito fatalista até, e isso me deixava meio parafusos, né? Então foi uma época legal, porque quando ele me convidou, eu falei, deixa eu buscar mais informações aí sobre a Igreja do Nazareno. E é justamente nessa época, né, que eu vinha também lendo Armínio em fontes primárias, né? Tinha lá as obras em inglês, dava uma lida. E aí eu fui entendendo que, puxa, era mentira, o pessoal estava enganando a gente. E eles infelizmente, muitos não se retratam, né? Propagam aí essa identidade intelectual, né? E aí eu descobri que a Igreja do Nazareno era uma igreja legitimamente arminiana, me identificava já com muitas coisas, né, que eu vinha descobrindo sobre John Wesley. Aí vi que era uma igreja também, não só arminiana, mas arminiana wesleyana, e comecei a frequentar essa igreja, né? E estamos aí até hoje. Uma igreja que me abraçou bem, me abraçou bem a família. Tive oportunidades aí muito interessantes, né, na área de educação, na faculdade, no Sim. seminário. E não Foi apenas a igreja que abraçou, como você também abraçou a denominação, perfeito. escrevendo a história da Igreja do Nazareno, se tornando aí professor da faculdade nazarena, né, ou do seminário nazareno, e se tornando aí, nas palavras do Marlon, um dos maiores teólogos do Brasil. Eu acho que você vai ficar com a autoestima muito elevada, então é melhor não falar essas coisas, né? Eu concordo com dizer que eu sou um dos maiores por causa da minha altura, Lucas. Eu tenho Sim, 1,90 m. passa, Isso aí não dá peso, pra... poxa. Peso também, tenho bastante peso, né? Então, e agora, uma das doutrinas mais características da Igreja do Nazareno é a graça preveniente, inclusive com essa terminologia, né, que aparece no seu manual, né, aparece na sua declaração lá, graça preveniente, e que nada mais é do que a doutrina de Armínio da graça preveniente, né, esse termo aí já conhecido não só pelos nazarenos, mas pelos arminianos em geral. Então, esse é o seu tema, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria já passar a palavra para que você tivesse aí mais tempo para compartilhar conosco sobre a doutrina da graça preveniente,
da graça resistível, né? Então, fique à vontade. Beleza. Então eu vou começar aqui falando um pouquinho, mas aí, Lucas, fica à vontade também, né? Se você quiser interagir, né, para deixar mais dinâmico aí também, a gente interrompe, não tem problema nenhum, tá? Tá bem, tá bem. Né? Não é aquela palestra técnica, não é aquela coisa que eu vou falar com aquela linguagem acadêmica, né? É um bate-papo nosso aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né? Deixa eu apenas falar uma coisa para o pessoal. Ontem a gente teve um momento muito bom que foi responder comentários. A gente vai ter esse momento também hoje, mas no final, tá? Então eu vou cancelar os comentários agora, bloquear os comentários, e aí no final a gente vai abrir para responder os comentários. Mas durante a palavra do pastor Vinícius, eu vou bloquear aqui os comentários para a gente prestar mais atenção, tá bom? E aí no final a gente vai abrir e tentar responder algumas perguntas ao final dessa live. Então fique à vontade, pastor Vinícius. Beleza, obrigado. Bom, a primeira coisa que eu gostaria então de iniciar é fazendo aqui duas citações diretas, uma de Armínio, a outra dos Remonstrantes, para a gente começar a partir de então, né, entender tanto o pensamento deles, como também a forma como a teologia arminiana ela foi se desdobrando ao longo do tempo em relação ao entendimento da graça. Então, a primeira citação que eu tenho aqui é uma fala do próprio Armínio, né, em que ele disse assim: a respeito da graça e do livre-arbítrio, isto é o que ensino, a respeito das escrituras do consenso ortodoxo. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Esta graça vai antes, acompanha e segue, instiga, auxilia, propõe o que queremos e coopera para que não queiramos em vão. Essa primeira fala de Armínio é interessante, né? Vou destacar alguns pontos aqui. Primeiramente, a ênfase dele na incapacidade humana, né, de iniciar qualquer tipo de bem. Temos muitas outras falas de Armínio, né, a respeito aí da questão do livre-arbítrio, que foi perdida. Depois a gente pode até comentar alguma coisa em relação aí à imagem de Deus, na perspectiva dele, que eu acho que vai nos ajudar a entender bem também essa necessidade da graça, né, que ele deixa bem claro aqui na mensagem. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu acho assim esplêndida na colocação dele é, digamos assim, a centralidade da graça. Talvez não seja à toa, por exemplo, né, que o Stenglin e o Paul, né, deram aí o epíteto, né, para Armínio de teólogo da graça. Não é à toa, porque realmente ele é alguém que centraliza bastante a graça de Deus, e ao contrário, né, de muitas acusações errôneas, né, que os arminianos sofreram desde a época de Armínio, né, desde a época dos remonstrantes, e até hoje a gente às vezes presencia isso, né, de que a teologia arminiana seria aí uma teologia centrada no homem, né, seria uma teologia antropocêntrica. Pelo contrário, essa última parte da fala de Armínio mostra para a gente que a centralidade, na realidade, ela está na graça. Então, ela não é antropocêntrica, mas caricêntrica, né? Caricêntrica por causa da palavra cari, né? Caris, né, em grego, que é graça. Então, vou repetir esse finalzinho, né? Ele diz aí: essa graça vai antes, acompanha e segue, né? Ou seja, ela está em toda a vida do indivíduo, né? Antes da pessoa ser salva, durante a salvação e no decorrer da salvação. E aí, se a gente agora comparar, né, um pouco dessa fala do Armínio com a fala dos remonstrantes, logo nos primeiros artigos que eles escreveram, né, em 1610, um pouco depois da morte do Armínio, eles basicamente até quase que repetem, né, um pouco daquilo que Armínio falou. Claro que tem ali uma base, né, na declaração de sentimentos de Armínio, então por isso também dessa proximidade, mas é muito interessante também a ênfase que os remonstrantes dão. Então, o artigo, né, eles escreveram 5 artigos, o artigo a respeito da graça é o quarto. Esse artigo 1610, então, diz o seguinte: esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo bem. Então, novamente, como a gente falou, né, eles vêm com essa proposta, né, de centralidade da graça. O começo, a continuação e o fim. De modo que mesmo o homem regenerado não pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal sem a graça precedente. Ou prevê, desperta, assiste, coopera. Aí
também dessa declaração, desse princípio, né? Mas é o fato de eles deixarem aqui bem explícito que não apenas, né, o indivíduo não regenerado depende da graça, mas o indivíduo regenerado. Ou seja, aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que agora já está em Cristo, né, que já usufrui dos benefícios da expiação, essa pessoa também, eles dizem aqui, né, não pode pensar, não pode querer, não pode praticar o bem, não pode nem resistir à tentação sem a ação da graça. E, novamente, aí, reforçando esse caricentrismo, essa centralidade na graça de Deus. Agora, seguindo também a parte final do artigo dele, diz ainda assim, de modo que todas as obras boas, todos os movimentos para o bem que podem ser concebidos em pensamento, devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível, porque está escrito que muitos resistiram ao Espírito Santo, né? Então, a última parte, além de reforçar essa centralidade na graça, também traz aí, né, essa ideia de resistibilidade à graça, né? Ou seja, ela não é irresistível, né, como a tradição calvinista vinha reforçando, né? Então, para eles, mesmo havendo aí a primazia, mesmo havendo, né, a iniciação e a centralidade da graça, a graça pode, então, também ser resistida. Então, esses são pontos aí iniciais, né, que são importantes para a gente, digamos assim, dar o pontapé na compreensão pelo que a tradição arminiana pensa, né, a respeito da graça. Como eu comentei, falei de caricentrismo, né? Caris é a palavra grega para graça, e nós não vemos na Bíblia tipos de graças diferentes, né? Não existem vários tipos de graça. Por exemplo, na tradição calvinista, ela tem a graça especial, né? ou a graça sobrenatural, a graça salvadora, né? E eles fazem ali também uma contrapartida com a graça comum. Na tradição arminiana, a gente também fala de graças, né, de adjetivadas, vamos dizer assim. Mas não que a gente esteja dizendo de tipos de graça. Eu acredito que nem os calvinistas façam essa separação nesse sentido, de tipos de graça, né, mas de modo de operandi, né, ou seja, da maneira como Deus opera a sua graça em circunstâncias diferentes, né? Então, por exemplo, em relação à nossa tradição, e aí eu já entro na contribuição posterior, né? Uma contribuição mais wesleyana, nós temos aí o que os calvinistas chamaram muito de ordo salutis. O Wesley entende mais uma visão de caminho, né? Daí a gente também chama, né, essa ideia de via salutis, é o caminho da salvação. Isso porque o Wesley entende, né? Se você pegar, por exemplo, algumas obras aí que discorrem bastante sobre a ideia de criação em Wesley, ele entende a questão de uma criação original, de uma criação e da nova criação. Então, é um caminho do passado, percorrendo o presente e olhando para o futuro, né? Tem um olhar escatológico dentro disso daí também. Então, pensando em toda essa trajetória, em todo esse caminho, em todo esse percurso, Wesley desenvolveu, né, alguns adjetivos em relação à graça e que mostram também essa centralidade, mas agora no modus operandi, né, de caminho. Então, a primeira questão que nós podemos elencar aqui é o que a gente chama exatamente de graça preveniente. Daqui a pouco eu explico mais um pouquinho. Logo no caminho, né, digamos assim, a etapa seguinte, não uma etapa com uma graça diferente, mas uma etapa da própria trajetória humana, né, seria aí a graça convincente, a graça convencedora. A próxima etapa seria a graça, digamos aí, salvadora, né, que Wesley às vezes chama de vivificadora, às vezes ele chama de regeneradora. E a gente tem em sequência a graça santificadora, né, que é o caminho agora da pessoa que já está em Cristo, né, e tal. E temos aí o final de tudo, né, que seria aí a graça glorificadora. Então a gente tem toda uma trajetória, né, todo um percurso aí falando a respeito desse caminho da graça. Então, por exemplo, o tema, né, até dessa live aí está mais, digamos aí, num recorte, né, da graça resistível, mas eu gostaria de falar um pouco de todos esses aspectos, porque isso resume melhor, né, o que seria aí o pensamento a respeito da graça na tradição arminiana e wesleyana, né?
Às vezes Armínio e os remonstrantes não usaram esse tipo de nomenclatura, mas como a gente viu, para eles também está bem nítido, né, de que a graça ela antecede, ela é o presente e ela é a continuação, ela é o fim também. Então, isso também está presente, ainda que implicitamente, nessa teologia remonstrante e arminiana clássica. Tá? Então, começando aí pela graça preveniente, né, o que seria essa expressão? A graça preveniente, ela vem do latim prae, venire, né, que são aí duas expressões que, fundidas ali, dão a ideia de uma coisa que vem antes. Prae vem de pré, né, igual, por exemplo, quando alguém, não sei se ainda existe hoje, mas minha época, né, tinha lá o pré-vestibular. Então, antes da gente prestar o vestibular, muita gente se preparava, né, para poder tentar ali aprender melhor as matérias, os conteúdos e se dar melhor na prova, né? Mas tem as mulheres aí que fazem o pré-natal, né? Ou seja, um acompanhamento que antecede o nascimento do bebê, né? E o verbo vir, né? Que é a ideia de vir. Então, nada mais é do que a graça que vem antes, né? Enfatizando a iniciativa dessa graça de Deus, né? Que a gente viu ali Armínio falando, a gente viu os remonstrantes falando, né? Que nessa condição o livre-arbítrio foi perdido, o ser humano não consegue tomar essa iniciativa, né? O arbítrio espiritual está morto, então é impossível, né, para o ser humano não regenerado tomar essa iniciativa. Ele carece realmente da graça de Deus. Então, aí a ideia de graça preveniente, né? Deus precisa vir antes. E aí, com essa iniciativa divina, a gente pode, inclusive, né, ressaltar até uma outra questão que às vezes a gente trata meio com simplismo, né? Essa discussão, por exemplo, de monergismo, sinergismo. Por quê? Porque, embora, né, em geral, o arminianismo seja aí mais reconhecido como uma teologia sinergista, e aí tem discussões também de outras terminologias para isso, né, que o pessoal julga mais apropriado e tal, né? Eu vou manter aqui o sinergismo, explico daqui a pouco por quê. Nessa fase, nessa primeira etapa, digamos assim, né, de Deus vindo ao encontro da raça humana caída, essa ação, ela não é sinergista, ela é monergista. É uma ação que é o próprio Deus quem toma a iniciativa e ele não pede licença. Posso ir aí falar contigo? Ele vai. Ele ilumina, mostra a realidade, né? A graça começa a ser irresistível a partir da segunda etapa desse modo operandi da graça, né? Que é no momento aí em que Deus está convencendo o indivíduo. No momento em que a ação, né, o modus operandi, digamos aí, dessa graça convincente. Então, nesse momento que Deus está convencendo, né, a pessoa está aí nos caminhos tortuosos, perdida, né? É ali que ela vai ser iluminada, é ali que ela vai entender, né, realmente aí a vida como ela é, a natureza dela, né, a condição de pecaminosidade dela, para que a partir de então, por meio da ação dessa graça também, o arbítrio dela seja liberto, né? Inclusive a gente até chama nessas duas primeiras etapas de graça preliminar, né? Isso por a graça preliminar nada menos que o somatório, a graça preveniente com a graça convincente. Mas no final dessa segunda etapa é que o ser humano, então, agora já com o arbítrio liberto, né? E aí tem a ver um pouco com a ideia tanto de Agostinho como de Lutero também, né? Mas principalmente de Lutero, com a ideia do arbítrio escravo. E aí, com uma libertação desse arbítrio, é que ocorre aí, então, agora a oportunidade dessa pessoa dizer se ela quer essa salvação ou se ela não quer. Então, daí a ideia de sinergismo, né? Porque há uma cooperação, né? Deus está libertando o arbítrio e a pessoa vai responder. Agora, tem formas diferentes de nós falarmos de sinergismo, né? Por exemplo, o sinergismo de João Cassiano é um sinergismo diferente do sinergismo do arminianismo. O sinergismo de João Cassiano, a iniciativa é humana. Digamos assim, homem mais Deus. O homem começa e Deus termina. Eu tive a oportunidade de ler as obras de João Cassiano, né? Uma pesquisa recente, e ele usa com muita frequência, né, incontáveis vezes, a metáfora da enfermidade. Então, muitas vezes ele fala que o ser humano está enfermo, que o pecado é uma enfermidade, mas ele deixa também bem claro nesses escritos dele que o ser humano não perdeu esse arbítrio. Então, a pessoa pode iniciar, só não pode completar, né? Então, isso é bem claro nos textos de João Cassiano e mostra, né, um sinergismo diferente da maneira como o arminianismo compreende.
porque o sinergismo e o arminianismo, ele vai na contramão disso. Quem inicia, quem dá o primeiro passo é Deus. Né? E por isso que essa primeira fase, como eu falei, é monergista. Deus não pede licença, ele vai, atua, né, no coração das pessoas, ilumina, traz a revelação importante para que aquela pessoa se conheça, para que ela entenda a condição dela. E aí, então, né, se essa pessoa responder positivamente, Deus opera a salvação. Então, como a gente pode perceber, a ideia do ser humano responder não tem mérito absolutamente nenhum, porque é simplesmente o fato, né, de ele entender a grandiosidade, a sublimidade, né, do próprio Deus que está chamando ele, e de atender esse chamado. Uma vez que essa pessoa responde positivamente, então Deus opera a salvação, e aí é o que o Wesley chamava, né, de graça santificadora, de graça justificadora, ou de graça regeneradora, né, porque está diretamente ligado aí com a ideia, né, da salvação dessa pessoa. E, claro que a coisa não para por aí. Né? A salvação, podemos dizer assim, é o ponto de partida da vida cristã. Ainda não é a linha de chegada, né? Ainda tem um percurso aí pela frente, né? Aliás, acho que até a ideia de resistibilidade da graça favorece muito isso, né? Porque uma coisa é a gente ter segurança da salvação, outra coisa é a gente ter uma segurança incondicional da salvação. Aí sei como é a sua igreja, mas os batistas em geral acreditam aí na segurança incondicional, mesmo os arminianos de 4 pontos aí que são batistas. Mas a ideia da resistibilidade da graça, ela favorece, inclusive, né, essa questão da possibilidade de apostasia, e favorece ainda mais também a ênfase, né, que John Wesley deu aí no que ele chamou de graça santificadora, que é esse percurso, né, até, digamos assim, o final da nossa vida aqui, para que a gente chegue, então, na glória de Deus, né, na glória eterna de Deus. Mas aí tem um percurso, tem um caminho a ser percorrido aí. E o que acontece é que, para a gente entender bem, né, esse percurso aí do que seria essa graça santificadora, uma coisa também essencial é a compreensão de imagem de Deus. Tem tudo a ver aí com a ideia de graça santificadora, tem tudo a ver, né, com, digamos assim, as contribuições, né, que Wesley trouxe para esse campo da teologia. E até para uma ideia mais abrangente, inclusive, né, de soteriologia. Né? Não fica naquela coisa, digamos assim, mecânica, naquela coisa que a gente fica apenas pensando longe, né? Mas a gente traz para a realidade, inclusive. Então, se torna uma salvação, claro que espiritual, mas que implica em questões também existenciais. Isso também é fantástico na sacada de Wesley. Mas, claro, isso também tem a ver com o tempo, né? Armínio está numa época mais escolástica ainda, né? Uma transição. O Wesley já está numa época, né, que tem assim uma força muito grande do iluminismo, né? Uma fase, né, que o renascentismo praticamente já passou, né? Uma cosmovisão bastante otimista, né? Então isso também impacta bastante na maneira como Wesley constrói a teologia dele. Mas aí, voltando à questão da imagem de Deus, primeiramente, vamos começar por Armínio, né? Eu acho que fica mais fácil da gente entender as contribuições de Wesley. Como é que Armínio entendia a imagem de Deus? Ele entendia a imagem de Deus, digamos assim, em 2 dimensões. Ele chama de imagem essencial e de imagem acidental. A imagem essencial nada mais é, né, do que aquilo que, digamos assim, faz parte de questões da espiritualidade, né, aquilo que o ser humano tinha lá, que Adão e Eva tinham antes da queda, na completude. E a imagem acidental é o que ele está entendendo aí, é o que ele dizia em relação às questões naturais da vida, as questões horizontais da vida. Vamos dizer que a essencial é a parte vertical e a acidental é a parte horizontal. Né? Isso muda muito realmente na maneira como a gente vai discutir. Né? O que sobrou da imagem de Deus? Porque para a gente entender essa ação da graça também, essa correlação aqui é muito importante. Então, o ser humano foi criado conforme a imagem. Mas essa imagem ela foi perdida, né? Martin Lutero até era mais radical nesse aspecto, né? Dizendo com mais intensidade que a imagem foi perdida. Pasmem, mas Calvino não dizia que a imagem foi perdida. Calvino dizia que a imagem foi corrompida e ainda assim, né, foi deixada, claro que muito pessimista, né? De uma forma assim bastante negativa, né? Não responde praticamente nada. E aí, essas contribuições de Armínio, elas são importantes, porque o que a gente percebe?
A primeira parte, que é o que ele chama de essencial, ele claramente, né, em alguns debates, ele deixa ali explícito que essa parte foi perdida. Ao passo que a outra parte não foi perdida, né, porque senão a gente não conseguiria, né, ser humanos. Né, e faz parte, né, nós temos pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não foram regeneradas, né, mas elas produzem coisas boas para a sociedade, descobrem aí, nós estamos nessa época de pandemia, né, tem gente que vai, de repente, aí nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, né, descobrir, sei lá, uma vacina, um medicamento, né, para tratar esse problema. E não necessariamente essa pessoa seja um cristão, alguém rendido ao senhorio de Cristo, né? Mas por quê? Porque essa parte da imagem de Deus ainda ficou, né, na humanidade, ainda que tenha ficado de modo corrompido, né? Ainda que a gente não consiga utilizar, né, isso aí que sobrou de maneira apropriada, né? E aí, como os próprios remonstrantes e Arminio também deixaram claro, né? Tudo isso também deve ser pensado de maneira até, digamos assim, na dependência da graça de Deus. Então, mesmo todas essas coisas, né, que aparentemente são boas para a sociedade, tudo isso é fruto da própria graça de Deus. Né? E aí, a gente tem a contribuição de Wesley, que amplia um pouco mais esse escopo da imagem, a imagem de Deus. Né? Wesley, ao invés de pensar apenas em duas dimensões, ele dialoga mais com aquilo que os teólogos clássicos dividiam, né? Imagem, que seria ali imagem natural e moral. Basicamente, imagem natural, né? Seria aí a acidental, que Arminio chama, né? E imagem moral seria o essencial, que Arminio chamou. Né? Então, isso aí você vai encontrar nas literaturas clássicas de teologia sistemática. Né? E aí, o que o Wesley faz? Ele adiciona, né? Ele é influenciado por um outro anglicano da época, né? Que escreveu a respeito dessas questões da imagem de Deus, e ele agora acrescenta uma terceira dimensão. E essa terceira dimensão agora é o que ele chama de imagem política. Então, quais são aí, né, digamos assim, rapidamente, essas dimensões? O que elas querem dizer? A imagem natural seria aí exatamente também essa questão da horizontalidade. Tá? Então, claro que tem mais coisas envolvidas, né, como, por exemplo, a imortalidade da alma, né, mas para nossa análise aqui, vamos deixar isso aí de lado. Então, vamos resumir aqui na questão da horizontalidade. Então, isso seria aí a ideia da imagem natural. A imagem política ainda está no campo da horizontalidade também. Só que por político, né, na época, ele e a pessoa de quem ele também baseou o ensino, entendia a ideia na questão do domínio, na questão de como o ser humano exercia a liderança em relação às coisas, né, que estão ao nosso redor. Porque se a gente olhar, por exemplo, lá, o texto de Gênesis, que fala sobre a criação do ser humano conforme a imagem de Deus, logo na sequência, na parte B do versículo 26 do capítulo 1, é dito domínio sobre os peixes, sobre as aves, etc. Então, o ser humano foi criado com uma capacidade de domínio. Agora, a gente precisa também entender esse domínio hebraico. Mas há uma capacidade de domínio. Né? Então, nós podemos, a partir daqui, entender que há uma capacidade relacional do ser humano com a criação de Deus. Tá? E aí a gente vai perceber que também, na Escritura, o ser humano é criado com habilidades relacionais. A primeira habilidade relacional é vertical com Deus, que é perdida, né? Que aí já é a imagem moral. Essa imagem moral já é essa parte aí da verticalidade, foi perdida. Mas há alguma coisa que resta. Não é perdido de completo, né? O relacionamento, digamos assim, verdadeiro, para buscar o Deus verdadeiro, foi perdido. Mas há um resquício, né, que é o que o Calvino chamava de sensus divinitatis, né? E esse resquício é o que as pessoas têm aí de noção do método cultural, de coisas que transcendem, né, o mundo físico aqui que a gente dialoga. Né? Então, isso aí ainda continua na imagem de Deus, né, nessa parte política, digamos assim. Nós temos aí também, além desse relacionamento espiritual, um relacionamento ecológico, né? Porque, como a gente já destacou, Adão foi criado com essa capacidade de relacionar com a criação, né? Com o reino animal, vegetal, mineral, né? E a gente tem ali também dois outros relacionamentos importantes, né, que são especificamente o relacionamento interpessoal e intrapessoal. O interpessoal acontece ali quando Deus cria a ajudadora para Adão, né? A sua esposa. Mas é interessante o fato de que Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. E só tem a ver com solidão, que é um relacionamento intrapessoal, um relacionamento que eu tenho comigo mesmo.
né? E aí envolve uma série de outras coisas, né, da natureza psíquica e tal, né, que fazem parte também desse âmbito aí, né, do relacionamento intrapessoal. E essas questões permanecem na imagem, porque isso nos torna humanos. Se a gente tivesse perdido isso, aí faria sentido aquela analogia errada, né, de que o ser humano é um cadáver, né, e que nem mesmo determinados calvinistas concordam com essa analogia, porque ela de fato é errada, né? A questão lá da morte é uma questão da espiritualidade, não nesses âmbitos aqui Ou todos. um diabo, né, Vinícius? Sim, pode falar. Ou um diabo, né, Vinícius? Ah, sim, Como um pastor na internet falou que um bebezinho pode ser igual a um diabinho. verdade, é Quer uma dizer, colocação não muito tem infeliz, humanidade inclusive, né? se a gente ignora a questão da imagem de Deus, né? Exatamente. Que Essa foi uma colocação que a um importância do colega comentou. conceito de imagem de Deus. Você está me ouvindo agora? O seu aí está falhando um pouquinho, cortou um pouquinho, mas vamos lá, acho que agora voltou. Está me ouvindo bem? Sim, agora Bom, estou. queria só destacar a importância da imagem de Deus no estabelecimento de uma cosmovisão cristã, né, cara? Porque não está apenas no âmbito da salvação pessoal, mas essa salvação pessoal ela é uma recuperação das capacidades humanas mais profundas, né, de se relacionar com a criação. Então é uma salvação também que perpassa aí questões ambientais, ecológicas. É uma salvação também dos relacionamentos, das famílias, dos negócios. É uma salvação completa, é uma salvação integral, já diria Marlon Marx. Perfeito. E a construção para isso é essa ideia da graça santificadora, né? Essa compreensão da imagem de Deus, né? Do que aconteceu com ela. E aí eu vou usar um trocadilho, né? Um jogo de palavras aqui. E não é à toa, por exemplo, que a gente tem aí em Gênesis 1:26, que Deus criou o ser humano conforme a imagem. Conforme dá uma ideia de forma, de formato, né? E o que aconteceu com a queda? A queda trouxe uma deformação dessa imagem. Então, Adão, antes da queda, refletia a imagem de Deus de maneira perfeita, mas com a queda, esse reflexo da imagem foi deformado, né? E aí, inclusive, a partir desse trocadilho, desse jogo de palavras, que fica mais fácil para a gente entender Romanos 8:29, né? Que aqueles que Deus conheceu de antemão, ele predestinou para serem conformes à imagem de Deus. Então, novamente, vamos pensar assim, né? De novo aqui num trocadilho, né? O ser humano foi criado conforme. A queda deformou, mas o plano de Deus é reformar, é conformar de novo, né? Essa pessoa à imagem divina. E quem é a imagem divina? A imagem divina é o próprio Jesus, né? Que essa é uma outra questão aí também muito importante, né? Segundo aos Coríntios 4, no versículo 4, o finalzinho do texto lá, fala, né? Que o nosso adversário ele tem aí tampado, cegado, né, no entendimento dos incrédulos, para não resplandecer o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. Em Colossenses também, né, 1:14, 15 lá, Paulo também fala sobre isso, né, sobre Jesus ser primogênito da criação, de ele ser a imagem do Deus invisível, né? Então, novamente, aí a gente tem essa ideia. Então, a graça santificadora nada mais é do que a gente ser semelhante a Cristo, a gente ser restaurado à semelhança de Cristo. Só que isso não é do dia para a noite, né? Sim. Você recebe Jesus como Salvador, é aplicada ali nele a graça justificadora, e ele está salvo, né? Os pecados dessa pessoa foram perdoados, né? Mas é como eu destaquei, né? Para o Wesley, é o ponto de partida, não é a linha de chegada. Né? Esse Vinícius. caminho da glorificação é que é importante aí para a gente destacar. Pode falar, Lucas. E eu também me lembrei de uma passagem de Paulo, quando ele escreve 2 Coríntios 3:18, quando ele diz, mas todos nós com o rosto descoberto, e aí ele vai dizendo que o Espírito de glória em glória
vai nos transformando à imagem do Filho. Então, a ideia ali é justamente isso, de glória em glória, né? Como uma transformação gradual da vida na imagem do Filho. Então, é exatamente isso, né? O Espírito Santo, por meio dessa sua graça santificadora, dessa sua obra santificadora, está fazendo uma transformação gradual na nossa vida, né? Está nos transformando, né? No gerúndio, está nos fazendo parecidos com Jesus, né? E há um progresso, né? Desde quando a gente se converte até a maturidade, né? Claro, como Paulo diz, não julgo que já alcancei, mas prossigo, né? Então, a sua fala me lembrou muito essa passagem de 2 Coríntios 3:18, e também a gente tem um grande versículo lá em 1 de João, capítulo 3, verso 2, que diz que no dia que o Filho se manifestar, nós o veremos como ele é e nós seremos como ele é. Então, significa que a graça glorificadora vai atingir o seu objetivo, que é nos transformar, né? E essa história já tem um final, né? Que é quando a graça glorificadora nos transformar, e quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é e como ele é seremos, né? Então, lembrar disso tudo aumenta, amplia a nossa compreensão sobre a graça de Deus, não apenas, ela é resistível, ela é irresistível. Isso é um aspecto, esse é um detalhe acerca da graça, né? É uma coisa sobre a graça, mas há muito mais na Bíblia sobre a graça de Deus do que apenas se ela é resistível, se ela é irresistível, né? Se ela é um mecanismo monergista ou sinergista. Na verdade, a graça de Deus ela tem implicações práticas, né? Ela tem implicações sociais, culturais, ela transforma igrejas, quebra muros sociais, muros raciais, muros culturais. E a graça de Deus, ela edifica a igreja do Senhor Jesus até hoje, que faz com que a gente possa testemunhar desse evangelho da graça de Deus, como falou Paulo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco agora das implicações práticas. Eu já comecei a falar algumas coisas, alguns insights, mas das implicações práticas da graça ser preveniente, né? E da graça ser resistível também. Eu queria que você... Qual é a implicação prática? Você já falou algumas coisas, mas o que você poderia lembrar agora de implicação prática? E você, como pastor, já está acostumado com essa dinâmica de a doutrina que também serve para a prática, né? Então, o que você poderia acrescentar a isso? Então, em relação a implicações práticas aí, eu acho que a implicação prática da graça preveniente reside no fato, né, primeiramente, de que todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho, Deus usa a nossa vida, né, para infundir graça na vida dessas pessoas que estão ouvindo. Claro que tem mecanismos também, não é só a pregação oral, né? Mas todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho, seja pela expressão artística, né, numa música, no teatro, num panfleto, né, de certa maneira, a graça, então, está indo, né, tomando essa iniciativa. Essa é a principal implicação prática. E como a gente pôde perceber também, né, a questão de todo bem que a gente faz, né, mesmo depois de regenerado, né, isso também é fruto dessa iniciativa divina. Não é fruto, eu agora fiquei bonzinho, meu coração agora é bom. É porque Deus toma essa iniciativa em nós, né? Mas eu acredito que, em termos de implicação prática, né, essa continuidade na graça santificadora, ela é até mais abrangente, ela é até mais, como é que eu posso dizer, relevante, né, para todos os âmbitos da nossa vida. Por exemplo, quando você falou ali de que nós seremos como ele, né, que a graça vai cumprir o seu propósito, o seu objetivo. Isso aí está completamente dentro do que John Wesley ensinava sobre perfeição cristã. Porque a palavra perfeição é uma palavra que às vezes deixa o pessoal assustado.
porque é uma palavra que ela, tanto no português como no inglês, ela tem a sua etimologia, né, originária do latim, perfecto, né? E a conotação de uma coisa inerente, infalível, né? Passo que a palavra grega, teleus, né, tem a ver já, né, com maturidade, com completude, e etimologicamente falando, né, ela vem de telos, teleus vem de telos, que é objetivo, fim, finalidade, propósito, né? Então Deus vai cumprir o seu propósito, ele vai cumprir o seu telos. Só que ele também tem outros telos para a gente, né, enquanto a gente está nessa terra. E isso é restauração da imagem, né? Essa restauração da imagem na gente, ou seja, essa graça santificadora, ela leva a gente a entender essa nossa responsabilidade, né, de ser, digamos assim, coparticipante nesse ministério todo de Deus. É um texto que eu gosto bastante que fala sobre isso, tem implicações aí para essa graça santificadora, segundo aos Coríntios 5,18, né, que o apóstolo Paulo fala que Deus estava reconciliando consigo o mundo em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação é uma palavra, seja lá no grego ou no português, tem implicações relacionais. E a gente viu aí agora há pouco, né, que a imagem divina ela tem também essas implicações relacionais, né? Relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a criação. E ser um ministro da reconciliação envolve na gente esse senso de responsabilidade, né? Ou seja, em primeiro lugar, de anunciar a Cristo, né? Porque esse é o relacionamento primordial, é o mais importante, né? E aí a teologia de Wesley, ela inclusive acaba sendo até, digamos assim, mais saudável, né, do que outros pontos de vista de algumas teologias sociais hoje que às vezes acabam invertendo esse caminho, né? Elas pensam mais no vamos mudar o mundo, né? E depois outras coisas acontecem, quando na verdade a gente precisa começar de dentro para fora, né? Da salvação do indivíduo para o entorno. Se a gente vai de fora para dentro, não dá certo, por causa do problema da depravação humana, né? E aí, esse é o primeiro ponto, né? A urgência missionária, a urgência da evangelização. Inclusive, você faz um trabalho bacana aí também, né? No âmbito universitário, né? Missionário. Deus continue te usando, né? Mas é isso aí, esse é o primeiro ponto. E se desdobra para outros, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, beleza, a graça preveniente alcança a pessoa, ela está salva agora. Ela aceitou Jesus porque a graça convenceu ela e ela recebeu Jesus, está salva, acabou, não tem mais nada. Quando, na verdade, é o que eu falei, é o ponto de partida. A gente vai lidar, né? Como pastor, por exemplo, a gente lida com pessoas, às vezes, que chegam na igreja, mas que estão, né, com a autoestima fundada. A gente lida com pessoas que estão com os relacionamentos interpessoais destruídos, né, que às vezes com o pai, com a mãe, não conversa com o filho, não conversa com um parente, não conversa com alguém da rua, com um vizinho, com um colega de trabalho. Tem crente que está na igreja há muito tempo e não conversa com outro crente da própria igreja, porque tem raiva dele, né? E a própria questão, digamos, da nossa mordomia responsável, né, de como que a gente também deve, né, lidar com a criação, que é outro fator também importantíssimo, né, que tem tudo a ver aí com essa nossa discussão da restauração da imagem de Deus. Então, eu penso que, em termos de implicação prática, né, acho que todo esse caminho, né, culminando lá na graça santificadora, ele vai mostrar para a gente que as implicações elas vão muito além do que normalmente a gente pensa. Não fica estagnada na salvação espiritual, mas é uma, digamos assim, uma salvação pela graça para as obras, né? Então, por meio dessa graça que nos alcança, a gente também é coparticipante desse ministério de redenção e ajuda as pessoas aí a se reconciliarem com Deus, a se reconciliarem consigo próprias, a se reconciliarem com o próximo e a se reconciliarem com a criação também, né? Por meio aí de uma mordomia responsável, como eu falei, né? Então, às vezes a gente pega pessoas na igreja que estão com a autoestima lá no fundo do poço, né? Então, há um processo aí também de humanização. A imagem de Deus restaurada pela graça, ela não é só também, né, como os antigos patrísticos gregos falavam de deificação, de theosis, né? Que é a ideia da perfeição cristã lá em Wesley, mas também de humanização, né? Aquela pessoa que, sabe, estava ali sendo pisoteada pelo adversário, pelo inimigo, né? E agora ela é nova criatura. Ela olhava para si e se enxergava lá um Zé Ninguém. Ou às vezes se enxergava o maioral, né? Que é o que o apóstolo Paulo discute em Romanos, lá no capítulo 12. Né? Ele fala que não convém
né, que a pessoa pense de si mesma além do que a pessoa é, mas que pense de si mesmo sobriamente. Eu uso um jogo de palavras ali, né, hiperfronem e fronem. Hiperfronem é o pensar acima, né, o pensar elevado. É aquela pessoa com a autoestima elevada, né, que você conversa com ela, ela não aceita a opinião de ninguém, ela se acha a dona da razão. Né, e em contrapartida, a gente tem as pessoas que estão com a autoestima lá embaixo, que se acham ridículas, que se acham feias, né, que se acham acabadas, que se acham numa condição de impossibilidade de relacionamento. Eu lembro de um rapaz, Lucas, que eu conversei com ele no ambiente de trabalho, né, ele conheci a família dele, a gente morou próximo, né? E ele foi criado em uma família muito desestruturada, né? A família, os pais viviam dizendo: você não vai ser nada na vida. Ele cresceu ouvindo esse tipo de coisa, né? E aí um dia eu saí para dar uma volta na área fabril, onde eu trabalhava, né? Encontrei com ele, né? Falei: rapaz, você, né, tem vontade de estudar, de fazer um curso? Ele: eu tenho. Eu falei: qual curso você tem vontade de fazer? E ele me disse assim: engenharia mecatrônica, e abaixou o rosto com vergonha, porque ele achou que eu ia debochar dele, como muita gente já tinha feito, né? Só que a minha fala foi na contramão disso, né? Eu me incentivei. Falei: rapaz, você devia mesmo estudar, faz isso e tal. E aí ele voltou assim com um belo sorriso no rosto, né? Entendendo o que você falou agora, me deu até vontade de fazer. Então isso faz parte, a gente lida com pessoas assim, né? Que perderam esse brilho, que perderam essa motivação da vida, né? A graça santificadora leva a gente a ajudar essas pessoas a se reconciliarem consigo mesmos, num nível de equilíbrio, né? Não para ela não ficar se achando, né, a última Coca-Cola do deserto, mas também para não se achar, né, como é que se diz aí, a pulga do cavalo do diabo. Exato, exato. Cara, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui e como eu prometi, nós vamos ter um momento de responder perguntas que o pessoal fez tanto no post, onde eu divulguei a live, como também perguntas ao vivo aqui. Então, são 10 para as 7. Eu queria... eu sei que você também precisa de um intervalo, eu também preciso. A gente vai dar uma respirada e a gente pode voltar em 5 minutos. Pode ser? Beleza? Pode. Você pode voltar um pouco depois, se quiser. Aí, assim que você entrar, você me manda o convite. E, pessoal, você assistiu até aqui, a gente vai responder as suas perguntas na próxima live, daqui a 5, 10 minutos, eu estou de volta, tá? Então, muito obrigado, Vinícius, Te e a agradeço. gente vai ainda continuar esse papo já já, só um intervalinho para tomar uma água, ir no banheiro, e a gente volta para responder os comentários da galera, porque até agora tá paz e amor, até agora tá tranquilo, entendeu? Eu quero colocar uma fagulha aí para a gente responder as perguntas da galera. Com certeza tem muitas perguntas. Então é isso. Obrigado a quem assistiu até aqui e acompanhe a gente na nossa próxima live já já. Valeu, Vinícius. Vou encerrar aqui. Valeu. Valeu.